Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A pergunta para vocês hoje é: você sente muita solidão? Você sabe, por acaso, o que é solidão? Estar só quer dizer estar no sentimento da solidão? Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, amigos, solidão não é estar só. Você pode estar só sem estar sobre o império da solidão. Solidão não é um sentimento que te faça muito bem. Alguns momentos de solidão talvez acrescente muita coisa na sua vida, mas você não pode estar sobre o império dessa solidão profunda, dessa solidão íntima, que leva à melancolia e até à depressão. Vamos conversar sobre isso hoje e, para iniciar o nosso trabalho, a nossa querida Rosália, historiadora da música, vai nos empolgar. Vamos lá, Rosália. Olá a todos. A música que a gente vai tocar hoje se chama Silêncio e é da Maria Elza Tiscati. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Pois é. Mais uma vez, né, Maria Elza nos inspirando. Na verdade, quando a gente fala em solidão, a gente aproveita muito pouco, né, a nossa companhia. E a gente tem a certeza, né, no programa passado a gente falou sobre medo, e nesse capítulo do livro O Homem Integral, logo no início, né, a Joana diz que a solidão é um dos maiores medos da humanidade atualmente. Então a gente tem tentado muito se preencher, mas se preencher externamente. Quando, na verdade, a gente pode estar no meio de muitas pessoas e estar se sentindo sozinho, né? Então, o que é solidão hoje? Hoje a solidão não é aproveitada, né? E a solidão é um dos maiores medos da humanidade. A gente não quer passar por nada sozinho. Nós, brasileiros, nós ocidentais, por exemplo, nós não somos muito amigos do silêncio, nós não aproveitamos muito a nossa companhia. Então, a gente chega num lugar, chega na nossa casa, a gente logo quer ligar a televisão, né? É verdade. Logo quer ligar um som, não quer parar de falar. Os ocidentais ganham prêmios de oratória, quem fala melhor, né? Mas a gente se escuta muito pouco. E ouve muito pouco o nosso silêncio, né? Então, é um dos alertas da página. Como a solidão ela tem sido uma das maiores dificuldades da humanidade hoje. Interessante, Soninha. O que você acha? Então, é verdade, mas eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Sim. Sabe? Eu gosto de ficar quieta. Eu não gosto de chegar em casa e ligar a televisão e ficar com aquele barulho. Eu não tenho essa necessidade, né?
Também não fico muito sozinha, né? Mas é bom. Agora, eu me basto, né? Não, ainda não consigo isso não, mas é bom. Às vezes a gente chega a tanta coisa, né? Eu acho que tudo está no equilíbrio. A gente precisa estar sozinha, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar com o outro, né? E aproveitar o tempo que está sozinho. Porque a solidão é muito diferente de você estar sozinho. Sim. A solidão é uma coisa que vem de dentro. E às vezes você pode estar no meio de uma festa e se sentindo totalmente sozinho, desamparado, né? Precisando de uma ajuda, de uma presença, né? Mas é interessante que a solidão, eu acho que ninguém definiu melhor, como o Dr. Rolumei, que é um médico do primeiro mundo, né? Dr. Rolumei, no Homem à Procura de Si Mesmo, ele diz que no seu consultório de análise, ele percebeu que a solidão que as pessoas sentem não é de estar sozinho, é a solidão de não compreender o sentido da própria vida. Quando a pessoa não compreende a razão do próprio existir, ela está vivendo numa profunda solidão. Então, por isso é que ela quer, de alguma maneira, ou ligar a televisão, ou alguém por perto. Tem gente que fala assim comigo: Leila, eu morro de medo de morrer sozinha. Eu falei: amiga, não tenha medo, que todo mundo vai. Exatamente, todo mundo Ninguém pode morrer por você. Ah, não, mas eu queria uma pessoa me segurando a mão, uma pessoa do meu lado. Eu falei: olha, mas isso todos nós vamos ter. A gente tem aquela, diante da morte, né, falando assim, a gente tem os amigos espirituais que chegam, que nos dá o aconchego, né? E se a gente morre de uma ruptura rápida, tipo um acidente, alguma coisa assim, a gente passa por aquele momento de perturbação, né? Quantas pessoas são baleadas e não sente a bala na hora? Na hora é como se fosse assim uma anestesia. Depois é que a dor vem, né? Então a solidão, como diz o Dr. Rolumei, é esse não conhecimento de si mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu valho? Para que eu sirvo? Se a pessoa não responder essa pergunta, certamente ela vai precisar de estar sempre fugindo de si mesma, né? De estar sempre se escondendo de si mesmo, como diz a Soninha, ela não precisa de ligar a televisão, mas a maioria de nós ainda necessita desse tipo de companhia. Necessita dos barulhos externos, porque, na verdade, não está muito confortável com os barulhos internos. Né? Na página, a Joana ela explicita bem a solidão, mas no sentido de vazio existencial. Porque a gente pode entender a solidão de duas maneiras. Uma é o vazio. Então, se eu não tenho esse sentido, como você está falando, você tá vazia, eu estou vazio, não vai adiantar nada. O que vai me preencher? E o outro tipo de solidão é esse que a Sônia já consegue lidar melhor, que é a solitude. É o prazer o prazer que você sente com a sua companhia. Né? Então, a solidão ela vai transitar por esses espaços. Né? Mas o que a Joana traz para nós nesse capítulo é o alerta do grande desafio que é a gente romper com esse nosso vazio existencial, com essa nossa ausência de sentido. O que fazer, né, para que a gente realmente saia desse ciclo. Né? E é verdade, né? Isso aí, é claro que eu estou falando de não ligar a televisão e tudo, até porque eu não gosto muito de televisão, não, né? Então, eu prefiro assistir um vídeo, né, ver alguns programas da TV Nova Luz. Eu gosto muito mesmo. Do politicamente correto. É porque, sabe o que acontece? Chega um tempo, eu já não sou tão novinha, então chega um tempo que você começa a pensar que precisa aproveitar o tempo. Né? Se você está com 40 anos, você pode ser que viva mais o tanto 40 anos. Se você chega aos 50, já fica mais difícil. Né? Será que a gente tem 50 anos pela frente? Quando chegar aos 60, então, dificilmente alguém vai chegar aos 120 anos. Então, assim, você olha para trás e diz, o que eu já fiz na minha vida? Coisa beça, muita coisa boa também, sempre. Né? Mas eu ainda tenho que fazer, então tem muito que aprender.
E eu tenho que me entender. Na verdade, a gente precisa ser um pouquinho egoísta, né? Aproveitar esses momentos de solidão. E aí é interessante porque, para alguns, parece mesmo isso, né? Eu não posso ficar sozinho porque eu estou sendo egoísta. Tem muita gente que se cobra de estar o tempo todo fazendo alguma coisa pelo outro. E aí é muito bonito, né? É lindo. Eu também gostaria de fazer isso. Mas nem Jesus, né? Jesus também tinha seus momentos de solitude, seus momentos de reflexão. Então, a gente precisa fazer isso. E, assim, a grande dificuldade, que você fala desse vazio, é porque a gente fica buscando no outro essa completude, né? Eu vou buscar no outro e aí eu me chateio porque o outro não me dá e não adianta, por mais que eu tenha alguém que faça todas as minhas vontades, que esteja sempre segurando a minha mão, que jure por Deus que vai estar segurando a minha mão quando eu morrer. Não adianta, porque ele não vai preencher uma coisa que sou eu que tenho que fazer. Sim, né? Verdade. É verdade. Por isso, meus irmãos, que a gente fala, tem pessoas que têm vocação para a felicidade. Tem outras que têm vocação para o abismo. Quem diz isso não sou eu. E o André Luiz, nos livros, na série André Luiz, ele fala muito dessa vocação para o abismo. Tem gente que é tão pessimista e não compreende a razão da vida, está sempre reclamando, acha que é um azarado, que nada na vida dá certo. Esse tipo de pensamento, porque o pensamento é tudo, né, Rosália? Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa vivencie um mundo terrível para ela mesma, um mundo duro de existir. E aí ela fica correndo atrás de diversões, de sexo. A sexolatria hoje está assim. Outro dia eu estava no salão fazendo unha e uma menina falou assim para mim, vai ter um baile funk e eu quero beijar muito, eu quero beijar assim pelo menos uns 12 ou 13. Nossa! O que a gente... Em época de coronavírus. Não, agora com certeza não vai querer. Né? Mas eu digo assim, por que o jovem anda buscando tantas as sensações, né? As emoções fortes? Porque ignora o que é a vida dele, para que ele serve. Me lembro, certa feita, que eu fui na casa do meu filho, ele morava na Alemanha, e o silêncio era tão profundo, porque eles respeitam muito o silêncio, e ele morava numa região afastada, que eu falei assim, meu filho, aqui eu estou ouvindo meus neurônios na cabeça. Eu estou ouvindo o barulho dos meus neurônios. Mas aí é uma verdade, porque o seu corpo tem ruído. Sim. O seu corpo tem ruído, o seu coração batendo, o seu estômago funcionando, o seu corpo tem ruído. E, às vezes, você não se dá nem tempo de perceber a sua própria organização física falando. Sim, né? Sim. O seu corpo fala. E, então, meus irmãos, essa solidão, se for o silêncio é muito importante, é o que a Rosália falou. Stanislau Ponte Preta, ele tinha uma frase que dizia assim, não pergunta coisa mais chata do mundo, ele chamava o tratado do chato, né? A coisa mais chata do mundo é você perguntar à pessoa como ela vai e ela ir contar, que aí você tem que ouvir. Ele chamava de chato essa atitude, né? Mas é porque a gente não está disposto a ouvir, a gente só quer falar, a dificuldade mesmo, né? A gente não está ouvindo, a gente está se preenchendo de, enfim, uma infinidade de assuntos, mas no fim das contas a gente não está nem se ouvindo, nem ouvindo o outro. Nem ouvindo a grande, né? Acho que a grande dificuldade do século XXI é a gente prestar atenção, né? Não é à toa que eu tenho um amigo que ele diz que o novo eu te amo é eu te escuto. Né? Porque a gente realmente está com muita dificuldade de se escutar e de escutar o outro. Isso tem provocado na gente realmente essa ansiedade e esse medo de passar a nossa vida sozinhos. Né? E a gente não está aproveitando a nossa melhor companhia, a nossa companhia até o fim, que é nós mesmos. Né? A gente não tem se aproveitado, né? Eu fiquei pensando muito nisso, eu comecei a querer aprender a cozinhar, por exemplo, sabe? Fazer meu próprio alimento. Eu acho que existem uma série de programas que a gente pode fazer para se aproveitar mais,
né? É A gente tem verdade. falado muito sobre meditação, sobre respiração, procurado entender que essa modernidade líquida, as coisas passam muito rápido, as pessoas passam muito rápido, mas a gente não tem aproveitado o momento, sabe, de sentar com alguém, tomar um café, conversar, aprender a cozinhar, aprender a meditar. A gente não tem se desafiado. As coisas estão chegando para a gente, estão chegando prontas e a gente não tem se desafiado. No livro, a Joana fala, né, ser solidário para não ser solitário. E essa solidariedade, ela é muito ampla. Não é só você fazer um trabalho humanitário, enfim, e visitar crianças na África, ou fazer um trabalho social na sua casa espírita. Não, é uma solidariedade com você e com esse outro que está próximo a você, né? A escuta é muito importante, é muito necessária. Então, quando a gente faz uma pergunta aberta assim, como você está, a gente está dando ao outro uma oportunidade maravilhosa dele realmente falar como ele se sente. E aí não quer ouvir, né? E não quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Olha só, né? Eu também acho isso. Eu acho interessante, eu estava falando, porque eu acho que isso já está começando a mudar. Sim. Né? Porque por um bom período, a gente tinha isso. Tudo bem, tudo bem. Aí eu pergunto para você, Rosália, está tudo bem? Aí você responde, tudo bem? Como é que é? Você, às vezes a gente, né, responde com uma pergunta. Nenhum dá a resposta, nem o outro. Né? E aí a gente vai correndo. Uma outra coisa que eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando, a gente fala, mas eu estou tão sozinha, não tem ninguém para sair. Aí vai encontrar 12 amigos no restaurante. E aí cada um pega o seu celular e fica ali conversando no celular. E a comida vem, você só fala, tá bom, tá certo. E continua. Quer dizer, é um negócio meio estranho, né? A gente tem que mudar. E eu acho que o momento de mudar é isso. E aí, a gente sabe, né, que a doutrina traz para a gente que o momento da dor é o momento do acordar, do despertar. E aí, quando se fala muito no despertar do espírito, né, que é um livro até que Joana trata desses assuntos, é você tomar consciência de que está na hora de trazer-se para dentro de si mesmo. Né? Por muito tempo, a gente foi invadido e pressionado porque você tem que se doar, você tem que dar para o outro, você tem que ter atenção para o outro, essa questão do egoísmo. A gente precisa mudar o entendimento dessas coisas. Dar para o outro sem olhar acaba ficando chato. Outro dia eu estava falando, não sei se foi aqui ou se foi no Jesus Cuidando de Você, mas eu vou repetir porque é importante. Às vezes a gente tem uma pessoa para cuidar e às vezes essa pessoa é uma pessoa que a gente precisa e tem carinho. Né? Eu acho que o exemplo máximo são os pais. Né? Você cuidar do seu pai, você cuidar da sua mãe, porque eles estão ali doentes. Só que esse cuidado, quando ele vira uma obrigação e você vai fazer isso chateado, irritado porque está ali e eu queria estar fazendo outra coisa e estou aqui com esse velho, com essa velha. Né? Porque tem gente que pensa que isso é normal, nós somos humanos. Então, mas eu é que tenho que ficar. Eu não posso, porque senão o que o outro vai pensar de mim, eu sou uma péssima filha, eu não sei o quê. Então a gente vai cuidar do outro, mas com esse sentimento quase de raiva mesmo, né? De irritação. E isso não é cuidado. Então, talvez fosse melhor se você dissesse para um irmão, ou até se tiver condição de pagar alguém para ficar, né? E disse, olha, hoje eu não consigo, eu prefiro não ficar, eu vou fazer outra coisa. E aí depois você volta tão mais bem disposto, aí você vai dar atenção, e vai dizer, e aí, pai, como é que foi isso? E aí, mamãe, tá tudo bem? Né? Às vezes a mamãe já está no outro mundo, né? Já está lá com suas demências e tudo, mas ela acaba não te reconhecendo, né? Que acontece. A minha não está nesse estágio, não, mas às vezes é o caso, né? De dizer, quem é você? Sim. E aí você, com toda a calma, diz, eu sou sua filha, mamãe. Lembra, eu te amo assim. Então, a gente tem que ter esse carinho com a gente. Isso não é egoísmo, isso é cuidado. É claro que a gente, quando você vai, bota lá o seu idoso, né, a pessoa que precisa de você, ou a sua criança com o celular na mão, ou o seu idoso lá numa casa de repouso muito boa, excelente, tem tudo de bom, né? Mas não vai lá visitar também, aí é um extremo. Nem tanto aqui. É verdade, Soninha. A vida da gente,
precisa ter significado. E se você não sabe o significado da sua vida, você pode estar cercado de milhares de pessoas, estar nos ambientes melhores do mundo, que você vai estar num processo de solidão. Foi o que aconteceu, né, com Buda, de uma certa maneira. Ele tinha tudo, ele era um homem rico, filho de reis, tinha um castelo para cada estação do ano, e ele sentiu uma melancolia profunda, ele teve que sair, transpor os muros do seu castelo. Ele era excessivamente protegido também. Transpôs o muro e deu de cara com a impermanência. Então ele falou, nossa, mas então viver é isso? Viver... Muita gente pensa, eu tenho que aproveitar a vida, porque amanhã eu vou ver a florzinha lá no cemitério, é o materialismo, o niilismo, né, o nada. Eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu tenho saúde, porque daí a pouco eu estou doente, meus filhos não vão nem querer saber de mim, vão jogar aí num asilo qualquer, como acontece mesmo, né? Então, meus irmãos, a gente tem que dar significado à nossa vida. E o significado, muitas vezes, passa por isso, como a Soninha falou, a cuidar dos pais mais velhos, idosos, que é cansativo. A gente sabe disso. Mas isso dá significado à sua vida. Às vezes você deve tanto a esses espíritos, não só dessa encarnação, mas de outras, que o mínimo que você pode fazer é cumprir bem esse papel, que Sim. transitoriamente... Quantas pessoas têm filhos assim, com muita deficiência, e é uma dedicação, uma coisa maravilhosa. Isso dá significado à vida da pessoa. A sua vida tem que ter significado. Senão você vai entrar numa profunda solidão. E fazer o melhor que você sabe. Né? Dentro daquilo que a vida lhe ofereceu, fazer o melhor que você sabe. Que o melhor que a gente sabe, às vezes, é até pouco para aquela dívida que a gente tem com determinadas pessoas. Outro dia teve um senhor que me procurou e falou assim, ô Lília, mas a minha neta me tratou tão mal. Me tratou tão mal. Eu que me dedico para ela, não faço... Ela não tem paciência comigo. Eu falei, amigo, vamos olhar pelo outro lado? Vamos olhar pelo outro lado. Imagina que essa sua neta foi uma pessoa que você judiou muito no passado. Vamos imaginar, só imaginar. Então, o que ela está te fazendo é muito pouco Sim. perto da dor que ela sente quando olha para você. Porque a vida tem noção de continuidade. Se nessa vida você fez tudo o que sabia de bem para essa neta e agora está recebendo isso, ela também não se sente bem em fazer isso. Porque a gente só é feliz quando a gente é capaz de amar. Quando a gente não é capaz de amar, a gente sofre os transtornos da nossa cobrança da consciência, né, Rosário? Com certeza. E é por isso que a gente propõe, né, para nós mesmos e para você que está nos assistindo, aproveitar mais, né, a sua companhia. Por exemplo, quero aprender a tocar violão. Tem um monte de vídeos na internet que ensinam. Tem um monte de grupos online com quem você pode trocar. Né? Eu vejo os debates do Viver e Transformar, uma galera que convive, né? Que conversa, um vai, cumprimenta o outro, pergunta como está, e o outro conta da sua vida. Isso é muito legal, porque a gente sabe que é um espaço de atenção, né? Que a gente dê cada vez mais atenção ao que a gente está sentindo e ao que o outro está sentindo também, que é muito importante. A gente precisa se escutar, né? A gente tem 2 ouvidos e não é por acaso. Isso é um presente divino. Então, que a gente se escute mais, né? Inclusive o nosso silêncio, porque a gente pode escutar a batida no coração, mas pode escutar medo, pode escutar angústia, pode escutar a solidão, pode escutar tudo o que a gente está precisando nesse momento, né? Então, e é no silêncio que vem os insights, exatamente. Né? Então, as inspirações, recomendável, né? Muito recomendável o silêncio. Assim. A leitura do texto, né? Outro dia eu estava ansiosa com uma situação e aí eu joguei no YouTube assim, como lidar rapidamente com a ansiedade, né? Que às vezes aparecem umas coisas, umas soluções, né? E aí eu achei muito interessante que era um rapazinho ensinando a respiração ativa, que é muito rápida.
Ele falou, olha, você não precisa, você não está conseguindo se concentrar em nada, o que você faz? Bota um cronômetro no celular, inspira 5 segundos, prende 5 segundos, solta 5 segundos. Você vai acabar prestando atenção no número, mas você vai estar fazendo uma respiração, sabe, mais disciplinada. E aí aquilo realmente me acalmou, eu achei muito legal. Como pessoas estão dividindo os seus sucessos na internet de uma maneira gratuita. E a gente não presta atenção nisso. A gente só quer prestar atenção no vírus. Tá vendo como a Sônia gosta da internet? A gente quer prestar atenção no vírus, na guerra, enfim, num abraço, né? Tão polêmico, enfim. A gente quer prestar atenção em outras situações. Sabe de uma coisa que eu estou pensando aqui, enquanto você está falando? A questão da respiração, ela tem N técnicas de respiração, né? É o que o pessoal chama de meditação, e aí, como a meditação antigamente era aquela lá que você tinha que parar o pensamento, né? Então todo mundo acha que meditação, isso não dá para mim. Mas meditação, na verdade, existe uma meditação que você faz caminhando, prestando atenção em cada coisa, em cada movimento do seu corpo, em cada movimento, o que acontece com o seu pé quando você levanta, quando você toca o chão. Então, aí você tem que estar totalmente atento, né? Que a gente chama de meditar atentamente. Sim. E aí, a respiração, você conseguiu, mas às vezes a pessoa diz, eu não consigo isso. Não consegue da primeira vez, não consegue da segunda, da terceira, talvez não da 10ª. Mas se você praticar isso, né, tem um exercício muito legal também que você faz. Você falou do relógio, eu me lembrei. É você marcar, olhar para o relógio e você marcar ali 30 segundos e ficar acompanhando o ponteiro dos segundos. Faça isso. Pega o relógio, um relógio de parede, melhor ainda, mas pode ser um de pulso. Aí você vai marcar ali. Eu vou ficar 30 segundos e eu vou só pensar no ponteiro do segundo. E aí você vai descobrir que em 30 segundos, às vezes, você tem 50 pensamentos diferentes. Porque você não está acostumado. Sim. Então, você vai olhar ali. Às vezes, assim, para começar, é bom quando você olha e você vê o ponteiro, você pensa, ponteiro, 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 para você se fixar numa palavra, né, que ajuda. Aí, ponteiro, ponteiro, ponteiro. Ih, meu Deus, será que eu apaguei o fogo? Ponteiro, ponteiro, ponteiro. Será que as crianças estão chegando da escola? Ponteiro, ponteiro, ponteiro. Então, você não consegue. Mas isso, com o tempo, você vai ver que de 30 segundos, você já passou para 1 minuto, 2 minutos. Tem gente que fica 5 minutos. E aí, isso ajuda a você acalmar sua mente. Sim. Porque o cérebro tem recebido tanta informação, porque quando você vai para a internet, televisão, as pessoas trazendo, e o cérebro está cansado. É verdade, até na hora de conciliar o sono, né, as pessoas não conseguem dormir, estão morrendo de cansaço e não conseguem dormir porque o cérebro não para. Os orientais dizem que os ocidentais têm o cérebro igual um macaquinho louco, que fica pulando de galho em galho o tempo todo. A gente não consegue parar, né? Então, quando escurece, quando todo mundo está adormecido, aquele silêncio da noite para dormir, cadê que o seu cérebro quer dormir? Verdade, o seu cérebro está lá, correndo igual um macaquinho louco. Isso acontece com todo mundo. Então, essas recomendações que a Soninha fez aqui é muito importante, que a Rosália também fez. Isso é um treinamento, meus irmãos. A gente tem que treinar, acalmar, né, o nosso pensamento. O pensamento é grandioso. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. A gente tem que aprender a pensar grande. E quando a gente estiver nesse profundo sentimento da solidão, estou me sentindo tão rejeitado pela minha família, ou pelos meus amigos, ou pelo meu núcleo de trabalho, estou me sentindo tão sozinho. Quando você estiver nesse pensamento, muda o rumo dessa prosa no seu pensamento, como diz o mineiro, muda o rumo da prosa. Começa a dizer assim, meu Deus, como eu sou feliz por pensar. Quantas pessoas nem podem pensar que têm o cérebro debilitado, né? Como eu sou feliz de poder me alimentar, como eu sou feliz de poder aprender, armazenar conhecimento. Existe tanto pensamento bom que vai nos tirar desse sentimento da solidão,
que nada mais é, como disse o Dr. Rolumei, a falta de significado na sua própria vida. Vamos ouvir a Rosália, que nós já estamos nos momentos finais, né? Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Então, que o silêncio seja cada vez mais, né, essa nossa doce companhia, essa nossa prazerosa companhia. E retomando o que a Leila falou, né, que a gente tem o costume de ficar mudando de galho em galho, que a partir desse momento a gente possa se empolgar para mudar o galho, né? Não é mudar de galho em galho, mudar o galho que nós estamos agora. Um grande beijo. Adorei a ideia. Porque às vezes mudar de galho em galho é o que a gente ainda precisa. Mas, enfim, eu também desejo que você saiba equilibrar o seu silêncio com a sua participação no mundo, né? E que cada momento de silêncio seja produtivo. Se você não conseguir ficar no seu silêncio, procure ajuda. Tem tantos grupos de WhatsApp. Aqui mesmo na TV Nova Luz tem um grupo que o pessoal vai colocar aí no chat. Você pode interagir, tá bom? Fique com Deus e até a próxima quarta. E assim, meus irmãos, nós finalizamos mais um encontro do Viver e Transformar. Aguardamos você no nosso próximo encontro. Escreva para nós. Diga a sua ansiedade. Aliás, nós tivemos 2 e-mails que esquecemos de relatar aqui, né? É do Rafael, agradecendo todo o trabalho que nós realizamos. E tem um outro. O outro não quer se identificar. O outro, como é que ele deu o nome dele? Ele usou um pseudônimo, né? Como é que é? A gente que a gente deu um apelido para ele, ele mesmo se deu um apelido. E continue conosco, e quando tocar a música que a Rosália começar, pode colocar um copinho d'água para você, porque os espíritos vão ali fluidificar e você vai se sentir muito bem. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Como é que é o nome? É fura, não sei o quê?